Olá, esta é a nossa aula 6 do curso básico de redação, expressões auxiliares da escrita. Nesta aula, falaremos sobre as expressões auxiliares da escrita em textos injuntivos. Sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Toda vez que escrevemos, realizamos atos de linguagem. Esses atos são sempre textos que têm encadeados segmentos menores, que são as palavras, as frases e os parágrafos. Esse encadeamento ocorre por meio dos chamados recursos de coesão, que aqui para nós são as expressões e as relações estabelecidas por elas. É isso que determina a sequência do texto e, portanto, garante a sua unidade, uma importante propriedade definidora do texto. Essa unidade está totalmente relacionada à organização. Essa organização se dá entre as partes do texto. Toda vez que vamos escrever um texto, ele tem um começo, um meio e um fim, chamados respectivamente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes correspondem a parágrafos, geralmente, ou a blocos de parágrafos. Há também as partes do parágrafo, porque o próprio parágrafo tem também uma organização interna. Ou seja, há um começo, um meio e um fim naquilo que se enuncia tanto no texto quanto no parágrafo. E no caso do parágrafo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão das ideias correspondem a frases e às palavras. Toda essa organização, seja do texto, seja do parágrafo, é determinada em conformidade com o tipo e o gênero textual. O texto de tipo injuntivo é aquele que dá instruções. Essas instruções orientam o leitor na realização de uma determinada ação. Portanto, a finalidade principal do texto é que o leitor compreenda as instruções de modo a realizar a ação corretamente. Para isso, as instruções são apresentadas em uma ordem lógica e didática. Há também um detalhamento na apresentação dessas instruções, de modo que o texto tenha clareza e objetividade. São também utilizados com muita frequência verbos no modo imperativo, indicando claramente o que o leitor deve fazer e dando ordens a esse leitor. Também são feitas referências diretas ao leitor, por vezes por meio de pronomes e expressões nominais. O texto de tipo injuntivo também pode se utilizar de estratégias argumentativas para convencer o leitor a realizar determinada ação. Vamos começar com um exemplo de texto injuntivo cuja finalidade é somente instruir o leitor a realizar uma receita de panqueca americana. Temos aqui, num primeiro momento, uma lista com os ingredientes necessários para essa receita: uma xícara e um quarto de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, 3 colheres de chá de fermento em pó, 2 ovos levemente batidos, uma xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, uma pitada de sal e óleo. Já aqui, nós temos o modo de preparo. Em um recipiente, misture a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Depois, em outro recipiente, misture os ovos, o leite e a manteiga. Em seguida, acrescente os líquidos aos secos, sem misturá-los em excesso. Até esse ponto do texto, nós temos a retomada dos ingredientes
e do que deve ser feito com eles em uma certa sequência, o que é indicado por depois e em seguida. Temos também uma condição responsável pelo ponto da massa que vai ser mencionado logo a seguir. A condição é que essa massa não deve ser misturada em excesso. E como ela deve ser então? O ponto da massa não deve ser muito líquido, mas o contrário disso. Sim, escorrer lentamente. Então, a indicação desse contrário é feita por meio dessa expressão mas. Por fim, nós percebemos que as ações já se encaminham para o final. Aqueça e unte uma frigideira com óleo. Coloque a massa de um jeito específico, aos poucos, no centro da frigideira, de um local específico, na realidade. Vire a massa com uma certa finalidade, para assar do outro lado, até que fique pronto. É o resultado final esperado. Para além dessa explicação, vamos ver aqui nesse slide como que as expressões auxiliares de escrita foram aplicadas na receita. As expressões auxiliares só aparecem no trecho destinado ao modo de preparo. Os ingredientes são apresentados em uma lista, por meio da qual o leitor tem acesso aos itens enumerados, não sendo necessária uma articulação entre eles para que sejam compreendidos. Nesse sentido, conhecer a função das expressões auxiliares da escrita também requer conhecer a função da falta delas. Nesse caso, elas não eram necessárias, pois a composição do texto e a finalidade dele já sugere o suficiente. Depois, a função das expressões no trecho do módulo de preparo é a de indicar a sequência das ações e a maneira como elas devem ser realizadas para que o leitor entenda o que deve fazer, realize o passo a passo corretamente e possa alcançar o produto final desejado, que é uma panqueca americana bem feita. São elas expressões de tempo, como eu já havia indicado, depois, em seguida, por fim, até que, contraposição, mas, condição, sem, modo, em excesso, aos poucos, espaço, no centro e finalidade, para. Passemos agora a um texto que, como eu havia dito no início do vídeo, pode, além de ser injuntivo, dando instruções ao leitor, relacionar esse tipo textual ao efeito de persuasão, ao efeito de convencimento do leitor. Nesse caso, nós temos um anúncio de cosméticos publicado no ano de 2005 pela empresa O Boticário. Na época, a empresa utilizava o slogan "Você pode ser o que quiser". Para construir esse texto, vemos que há o uso de linguagem verbal, mas também de linguagem visual. E nesse caso, a linguagem visual nos remete a uma intertextualidade. A moça, que está na foto, representa a Chapeuzinho Vermelho, o que podemos perceber pela semelhança entre o capuz e o que conhecemos da personagem Chapeuzinho Vermelho. Além disso, é mencionado no texto verbal a personagem Lobo Mal, que pertence à mesma história. Fica clara, então, essa intertextualidade. Fazendo uma interpretação um pouco mais aprofundada, vemos que o Boticário, por ser uma empresa de cosméticos, em uma análise mais aprofundada, podemos observar que o slogan "Você pode ser o que quiser" combina com a escolha do conto de fadas como imagem para esse anúncio, já que a ideia da empresa é que a mulher, especificamente, a sua cliente, observe, enquanto leitora, que, por meio do Boticário, por meio dos cosméticos da empresa, o Boticário, é possível alcançar a mesma imagem do que se passa em um conto de fadas. Para isso também, o texto verbal contribui. Nós temos especificamente o uso da expressão auxiliar da escrita "e", não só relacionando as duas informações presentes nessa frase, porque são informações que se complementam, embora sejam independentes,
mas também contribuindo para a persuasão do público-alvo. O texto diz assim: use o boticário e ponha o lobo mau na coleira. Esse e, como veremos mais adiante, dá uma ideia além da ideia de adição. Sugere que, por meio do boticário, o público-alvo, no caso o público feminino, conseguirá alcançar um certo status, representado aqui pela ideia de colocar o lobo mau na coleira, um status de superioridade. Nesse caso, lembramos que se trata de uma propaganda de 2005 e que essa ideia de superioridade ou inferioridade entre os gêneros não está em evidência da nossa sociedade contemporânea. Pelo contrário, trabalhamos com a ideia de igualdade. No entanto, foi aqui o que o anúncio utilizou para construir a argumentação e, mais do que isso, a persuasão do público-alvo. Vamos agora ao resumo, à síntese dessas ideias. Observe a importância da expressão auxiliar aplicada no anúncio. O E não exerce a simples função de articular uma frase a outra, somando informações. Nesse caso, é uma expressão que traduz para a leitora que há uma relação de causa e efeito entre usar os cosméticos da marca anunciada e ser o que quiser, ou seja, é comprando esses cosméticos que ela alcançará a imagem que deseja, uma imagem de conto de fadas, como nós dissemos. Assim, o anúncio deve ser entendido como: use o boticário e, por meio desses cosméticos, coloque o lobo mau na coleira. Ou ainda, se você, leitora, usar o boticário, então você será aquilo que quiser. Tudo isso é incluído em um texto que se utiliza, como nós vemos, de recursos responsáveis por instruções. Então, não deixa de ser um texto que se utiliza do tipo injuntivo. Nós vemos isso por meio, inclusive, e principalmente, de use e coloque, que são verbos no modo imperativo. Portanto, há no texto uma expressão auxiliar da escrita, no caso a expressão e, que contribui com a estratégia argumentativa utilizada, gerando um efeito persuasivo sobre o leitor. Reitera-se que a propaganda se baseia em valores que não condizem com os da sociedade contemporânea. Vamos agora a um resumo da nossa aula. Em textos do tipo injuntivo, as expressões auxiliares da escrita ajudam na ordenação e no detalhamento das instruções, deixando-as claras e objetivas, de modo que o leitor as compreenda, cumpra o passo a passo adequadamente e chegue ao resultado desejado. Também podem ser usadas a favor de estratégias argumentativas. Com isso, elas contribuem para que o leitor seja persuadido a realizar a ação proposta pelo texto. Há injunção em diferentes gêneros textuais, e as expressões auxiliares da escrita podem ser igualmente aplicadas a esses textos. Agora é com você. Pause um pouquinho o nosso vídeo e leia com atenção esse texto, observando a injunção presente nele. Identifique, para além desse tipo textual, o gênero ao qual o texto pertence. Identifique, para além desse tipo textual, o gênero ao qual o texto pertence, observando suas características, a quem ele se destina e em que contexto ele se insere. Uma vez feito isso, faça uma segunda leitura do texto, ainda mais atenta, procurando por expressões auxiliares da escrita. Observe as expressões que você identificou e agora reflita. De que forma elas contribuem para que o texto cumpra o seu objetivo? Não deixe de compartilhar a sua reflexão nos comentários com a gente. Essas são as referências que utilizamos na nossa aula e esperamos que você adquira o seu manual de consulta e prática Expressões Auxiliares da Escrita. É só entrar no link mundoleituraescrita.com.br/expressões auxiliares da escrita. Não se esqueça
de que, ao adquirir o seu exemplar, ganha-se também um acesso ao material de todas as aulas, bem como a exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada.